Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Agradecemos a Deus, porque apesar de todos os percalços, nós chegamos até aqui, amém? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio 2, nós vamos ler o versículo 30. Deuteronômio 2:30, amém? Mas Seom, rei de Esbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu seu espírito e tornou seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. O contexto desse versículo é o seguinte: Israel está caminhando pelo deserto, eles pararam na porta da terra prometida e tiveram que voltar para trás. Aí eles passaram por alguns povos, entre eles Edom, Moabe e... Qual é? Edom, Moabe... Quem lembra de Daniel 11? Edom, Moabe e Amon. Coincidentemente, os três povos narrados em Deuteronômio 2 são exatamente os três povos que têm pessoas poupadas em Daniel 11:45. Aqui o povo de Israel está passando pelo deserto em direção à terra prometida. Lá em Daniel, o povo de Deus também está em busca da terra prometida e esses povos também são poupados. Tudo que era, volta a acontecer. Mas o importante agora, nesse momento, num determinado momento, eles param diante de um rei e eles precisam atravessar o lugar onde habitava esse povo, onde tinha esse rei chamado Seom, e ele era rei dessa cidade chamada Esbom. Mas esse homem deixou o povo de Deus passar. Os outros povos não criaram caso, mas ele disse não. E aí, o versículo, o que mais gera dúvida em nós o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito. E a pergunta como endurece o Senhor o coração dos homens? Por que Deus endurece o coração do homem? Qual que a gente lembra quando endurece? Quem que a gente lembra na Bíblia? Faraó. E aí, quando a gente vai buscar... Porque esse rei não conta muita coisa sobre ele na Bíblia. Mas aí você vê como que foi de um e você entende como foi do outro. Deus mandou uma advertência de misericórdia para o faraó. O que o faraó fez? Na primeira praga o faraó obedeceu? Se o faraó tivesse obedecido na primeira praga, o que teria acontecido? Teria se resolvido. O que teve que acontecer com o faraó? Ele precisou ver o seu filho morto e todos os que estavam com ele terem aquele sofrimento, enquanto todos os israelitas permaneceram incólumes. Incólume é uma pessoa que não sofreu lesão. Nenhum dos primogênitos de Israel sofreu lesão alguma, mas o do faraó sim. Por quê? Por causa da dureza do coração. Uma das frases que faraó disse, que nós usamos inclusive para entender que o rei do sul é o ateísmo, está em Êxodo 5:2, que diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? O faraó disse isso. Moisés chega agora para esse rei, chamado Seom, e fala: deixa-nos passar. O que ele fez? Da mesma maneira que o faraó, ele endureceu o coração. E como que nós fazemos hoje quando o recado chega para nós? A gente aceita o recado de bom coração, a gente fala: quem é aquela pessoa para dar um recado para mim? Por que estão falando comigo? E conforme nós vamos dizendo não, o nosso coração se endurece. Como do faraó, como do rei Seom, dessa cidade chamada Esbom. E da mesma maneira o coração da igreja Amor de Cristo, cada não que nós dizemos alimenta mais a nossa dureza
e a nossa resistência. Faraó preferiu desafiar o Deus dos céus. Esse rei também fez a mesma coisa. O que Deus fez? Tornou seu coração obstinado. Por quê? A partir do momento em que a pessoa rejeita todos os chamados de Deus, ele se torna obstinado. Esse é o passo para, como chama o pecado que não tem perdão? Blasfêmia do Espírito Santo, não é assim? Jesus vai tocando, e a gente dizendo não, não, não. Chega uma hora que a obstinação fecha. Foi o que aconteceu com esse homem, aconteceu com o Faraó, aconteceu com Ananias e Safira, aconteceu com Judas, aconteceu com Esaú, com Saul, aconteceu com tanta gente na Bíblia. E continua acontecendo hoje. A senhora White diz que se ele tivesse, cada um deles, se eles tivessem cedido ao chamado, ao convite, muitos dos juízos sobre as vidas deles teriam sido poupados. Quantos castigos nós sofremos porque não obedecemos e aí Deus não pode poupar, Ele não pode economizar, Ele tem que fazer passarmos por provas. Quando poderíamos estar desfrutando de uma vitória, Ele tem que dar uma sentença para a gente não achar que está bem, porque senão nosso coração endurece mais. O que Deus tem feito com a nossa vida? O mesmo que esse rei? Gálatas 6,7 diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A pergunta que Deus nos faz para começarmos o culto é: o que você está alimentando? Orgulho, presunção, arrogância, soberba, dureza? Quando a gente faz essas coisas, o que vai sobrar para nós? Deus vai nos entregar a obstinação e falar: coração fechado, está entregue. Moisés passa por cima. É isso que precisa acontecer conosco? Removendo dele, esse rei, o seu poder refreador, entregou o rei nas mãos do pior de todos os tiranos, o próprio eu. Ninguém é pior do que o nosso próprio eu, nossa majestade. O nosso reizinho tirando o lugar de Jesus no trono da nossa mente. Aí quem governa? O diabo. Nós cantamos muitas vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor abre e o Senhor fecha. Se o Senhor disser basta, Ele promove a operação do erro. Precisa chegar nesse ponto. Quantas passagens da Bíblia mostram, né? Uma hora Deus está lá no céu e fala assim: quem eu vou enviar? Eu esqueci o nome do rei lá, ele mandou a operação do erro. Alguém lembra? Eu esqueci agora. Quem eu vou enviar? Aí vai um mensageiro de Satanás para enganar o rei, ou os profetas que estavam com um determinado rei, para que ele fosse condenado. Foi? Será que era Acabe? Foi Acabe, né? Então foi com Acabe. Será que o Senhor precisa enviar mensageiros de Satanás para cegar e endurecer? Eu não lembro se Acabe, mas depois a gente procura. Mas a mensagem é: será que precisa chegar ao ponto de Deus enviar um mensageiro de Satanás para endurecer ou para fazer que nem o Paulo? Para esbofetear, para a gente não se orgulhar. Porque o Paulo falou: eu recebi um tormento, mas a graça de Cristo me fez entender o meu lugar. Só que teve outros que foram endurecidos. Hoje, não endureça o vosso coração, igreja. Vamos nos ajoelhar.